Dia 4 de maio de 2012, aqui no centro de Recife, no Fred 04, uma entrevista, um bate-papo sobre os movimentos jovens. Ô Fred, geralmente no início da conversa a gente pega os dados pessoais para ter o registro histórico. Seu nome completo? Tá, Fred Rodrigues Montenegro. Sim, você nasceu quando? 26 de 5 de 62. Aonde? Que cidade? Recife, né? Eu na verdade, foi uma maternidade de Recife, mas na verdade eu me criei até os 9 anos em Jaboatão. E assim, seus pais, qual que é a sua origem familiar? O que eles faziam na época de jovem? Meu pai era um comerciante lá em Jaboatão Centro. Tinha uma loja que teve vários perfis, já foi loja de eletrodomésticos, foi loja de móveis e foi comerciante de revendedor da Brasil Gás também. E minha mãe era do lar, doméstica. E eu sou o quarto filho de 6. Me formei em comunicação social pela UFPE em 84 e cheguei a exercer jornalismo, radialismo, tanto em rádio quanto em TV também. Fui repórter de TV durante 2 anos e meio, antes de migrar para carreira profissional de música. Agora, quando você escolheu o jornalismo, qual foi assim, a motivação? O porquê na época que eu fazia, na época chamava o ginásio, né? Antes mesmo do segundo grau, entre a 5ª e 8ª série, eu estava no colégio militar e do exército, plena ditadura, e eu comecei a comprar por conta própria, não foi influência de ninguém, assim, o período ainda, o último período interessante do Pasquim, o famoso Pasquim, na época ainda com Ziraldo, com Jaguar, com Enfio, com Milô, Alberto Dines e muitos jornalistas que foram bastiões assim, da resistência à ditadura e tal. E eu lia, fiquei muito empolgado, né, até pela linguagem quase codificada que eles usavam na época para driblar a censura prévia. E é um tipo de linguagem que deixa você meio... vira uma coisa assim de culto mesmo. Eu comecei a ser uma espécie de seguidor do Pasquim. Isso com 15 para 16 anos e tal. E aí meu pai insistiu durante muitos anos que eu fizesse alguma academia para me tornar oficial do Exército, tanto na 8ª série, tentar alguma coisa na Academia de Agulhas Negras ou alguma coisa no ITA, mas até porque eu sempre passava por média, tinha boas notas e tal, então ele achava que a destinação normal mesmo, até que era assim, o que motivou o lance de colocar no militar, seria um Agulhas Negras ou um ITA e tal. E eu me recusei sempre, e aí quando eu estava perto de fazer a escolha para o vestibular, por conta dessa história do Pasquim e tal, a minha primeira e única opção era jornalismo. E aí acabei passando
na Federal em primeiro lugar em comunicação social. E foi o que amenizou um pouco a contrariedade do meu pai, principalmente, de eu não ter seguido carreira militar, porque pelo menos eu passei na Federal em primeiro lugar em comunicação. E nesse período, assim, você já tinha uma ligação muito forte com música? Ou era como qualquer garoto que ouvia? Não, eu ainda na quinta série, aliás, eu com meus irmãos mais velhos, dois irmãos que eram consumidores de música, assim, gostavam compravam disco e compravam música alternativa e tal. Quando eu tinha, acho que eu tinha uns 8 anos por aí, ou menos, 7 anos, quando meu irmão mais velho comprou um compacto dos Golden Boys, que eu pirei com Fumacê e tal. E logo cedo também ele comprava os compactos do Roberto Carlos e tal, ainda na época da Jovem Guarda e tal. E pouco depois, meu irmão, um outro irmão que eu tenho, eu sou o quarto, né? No caso, o segundo mais velho, ele comprou um disco que marcou muito a minha, dois discos que realmente também me fizeram muito a minha cabeça na fase assim dos 11, 12 anos de idade, que foi o Terry Winter, que era um paulista, mas que cantava em inglês e tinha um som muito envenenado para a época, e do Pink Floyd, isso já em 74, The Dark Side of the Moon. Meu irmão mais velho comprava direto disco do Creedence. Ele frequentava os bailes do Clube Jaboatonense e as bandas que tocavam nesses bailes tinha esse repertório que mesclava Creedence com Rolling Stones. É um tipo de som que não tocava muito em rádio, e além disso eu também gostava muito de rádio dos anos 70, assim, eu ouvia muito rádio e tal. E era uma época que você ouvia Stevie Wonder no rádio, você ouvia Elton John, você ouvia... tinha essas coisas mais pop, assim, principalmente americanas, que dominavam as paradas do rádio e tal, mas por conta desses sucessos eu acabava colecionando aquelas coletâneas da rádio Excelsior, da rádio do DJ, vários DJs, Sua Paz Mundial e tal, que eram compilações de emissoras de rádio, geralmente de São Paulo, do Rio e tal, e eu era fissurado por essas coletâneas. Mas aí, a partir de um cara que foi meu primeiro professor aliás, também foi na rádio que eu vi pela primeira vez Raul Seixas, né? O Ouro de Tolo chegou, acho que foi o primeiro lugar no Brasil inteiro, foi o primeiro grande sucesso de Raul Seixas. Foi em rádio que eu ouvi Secos e Molhados, também foi uma coisa muito impactante quando eu tinha 11 para 12 anos de idade. Então, o cara que me ensinou os primeiros acordes de violão, que era um líder de uma banda que morava perto da minha casa, na época eu já morava em Piedade, ele tinha muito disco de rock e tal, então ele me apresentou o Suzy 4, se não me engano me apresentou o Kiss também, e esse disco do Suzy 4 especificamente eu comprei, tinha 48 Crash, tinha Shaking All Over, hoje é uma das coisas mais divertidas hoje em dia, por conta do YouTube, você pesquisar e ver coisas que marcaram sua infância e tal, e que você não tinha a menor ideia de como era o visual, de como era, não tinha acesso aos clipes na época, não tinha acesso aí você pega programas de rádio, esse acesso era uma vez só. E aí você pega Suzy 4 na televisão, Suzy 4 nos shows, e coisa que era impossível naquela época pra mim, né? Então assim, e aí outra coisa também é que
quando de 73, 74 em diante que eu fui morar em Piedade, e aí passei a frequentar a cultura ali de praia mesmo, Piedade, Candeias, foi o começo também da cultura do surf em Pernambuco, né? Os primeiros campeonatos de surf e tal. Então eu tinha muitos amigos, colegas de praia, assim, que eram surfistas, que viajavam muito, que disputavam campeonatos. Era uma coisa comum da cultura do surf trocar cassete, trazer coisas, e ia para a Austrália, ia para todo canto, e frequentava as festas do surf desses lugares e via o que é que estava tocando nas festas do surf, nos campeonatos do surf. E daí, velho, eu tinha um amigo meu, Pedro César, que depois chegou a ganhar campeonato no Peru e tudo, que era um vizinho meu lá de Candeias. Ele que me apresentou muitas das bandas que eram trilha sonora desses campeonatos, né? Me lembro de Sweet, me lembro de Slade, Yes. E depois teve uns que viraram, né, Supertramp, não sei o que, mas alguns que eram das festas de garagem mesmo, underground, do surf, e que me foram apresentadas por esse circuito do surf, né? Então, e aí nessa época do militar, por exemplo, que eu morava em Piedade e estudava no militar, eu economizava, às vezes juntava a mesada e dinheiro do lanche, da escola, do colégio e tal, e aí colecionei toda a coleção do Led Zeppelin, com esse dinheiro economizado do lanche. E como eu falei, também essa cultura também de pegar fitas gravadas pelos colegas. Mas o lance do rock and roll era muito mais uma coisa solitária. A não ser, por exemplo, Van Halen, que os 2, 3 primeiros discos do Van Halen, esse Pedro César foi quem fazia questão de me emprestar, e eu fiquei fissurado no início também e tal. Teve uma época do rock progressivo, tanto Triunvirato quanto Rush bom, todo esse lance que quem frequentava festinha de garagem, campeonato de surf, sabia que era o que rolava em paralelo a todo aquele lance de rádio, que na época era um troço meio limitado, assim.